muita alegria, né, que a gente encerra um ano, né? É com alegria. E com a responsabilidade que eu sempre digo para vocês, de trazer sempre algo para que a gente possa pensar. Para que a gente possa não viver um cristianismo rotineiro, mas um cristianismo que sempre te coloque a rever a sua caminhada. Porque estamos chegando perto de celebrar o Natal. E nós vamos, às vezes, celebrando o Natal de uma forma rotineira. E se alguém te perguntar, qual é o mistério do Natal? Por que se celebra o Natal? Por que você se reúne para o Natal? Qual é o segredo do Natal? E às vezes a gente fica embaraçado e não sabemos falar. Por que no Natal se tem uma alegria? Mas eu não sei qual é a razão da alegria. Então eu preciso repensar. Por que temos uma motivação para estarmos juntos? Porque enquanto acharmos que celebrar Natal é sentir aquela alegria porque estamos juntos, os irmãos, porque trocamos presentes, porque estamos todos com saúde, celebramos um monte de coisa, menos o Natal. Então eu preciso repensar. Não podemos viver Jesus de uma forma automática, mas isso tem que ter uma razão para nós. Porque somos nós, esse tanto de pessoas aqui reunidas, que seremos as testemunhas desse Deus vivo. Então, quando a gente pega o Evangelho pela ótica de Mateus, e quando ele descreve o nascimento de Jesus, que está em capítulo 1, ele fala, a origem de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Palavra da salvação. O nome de uma criança, antigamente, sempre que ele era dado e ele expressava a missão daquele menino. Então, quando Jesus vai ser gerado, José já sabe que ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos pecados. Os antigos cristãos, eles andavam com o nome de Jesus no coração, na cabeça. E sempre repetiam o nome de Jesus. Se reuniam em nome dele, rezavam em nome dele. Tudo que fazia em nome dele. Então eu fico pensando que nós estamos vivendo uma época, que a humanidade nunca esteve tão desorientada, tão sem oriente, tão sem noção do que caminhar. Então, quanto a humanidade está precisando falar o nome da única pessoa que pode nos salvar, da única pessoa que pode pegar a humanidade e dar um norte, pode nos orientar de novo para fazer uma caminhada mais digna de um ser humano que não está digna. Então, quando hoje em dia eu fico pensando que mais de 20 séculos depois do nascimento de Jesus, a gente está precisando, como cristão, reaprender a falar o nome dele, reaprender a falar Jesus com doçura, com firmeza na nossa fé, com o propósito de uma conversão, com o propósito de assumir o nosso testemunho cristão, de falar Jesus com muita propriedade, de ter um coração aberto para dizer, eu creio em Jesus. Não encolher quando fala o nome dele, não se envergonhar, não diminuir o tom, mas, ao contrário, se posicionar quando fala, eu creio em quem? Em Jesus, o Filho do Altíssimo, que também é chamado Emanuel, e que nunca mais, e ninguém no mundo pode ser chamado assim, porque a partir do momento que Deus veio, Emanuel, é Deus conosco, ninguém mais é sozinho no mundo, ninguém mais.
porque agora Deus caminha conosco. Não somos mais solitários, somos solidários. Deus caminha. Para nós que acreditamos, sabemos que por causa de Jesus, a partir de agora, a partir de então, por causa dele, Deus vem até nós para nos curar, para nos proteger, para nos abençoar, para caminhar conosco. Então esse nome Emanuel, esse nome Jesus, ele tem poder. Está escrito que todo joelho deveria se dobrar no céu, na terra e abaixo, porque o nome dele é sagrado e é santo. E como é que nós temos falado isso? Tem hora que a gente precisa relembrar. Como é que eu tenho usado o nome de Jesus? Qual é o significado de quando eu falo esse nome? O que ele me evoca? Ele é o único que podemos esperar a nossa salvação. Ele é o único que nós podemos colocar a nossa esperança. Ele é o único que pode resolver qualquer situação de injustiça que estivermos vivendo. Ele é o único a quem nós podemos recorrer. Ele é o único. É Jesus, a única pessoa que vai nos conduzir. Então, o quanto que a gente precisa repensar esse sentido. E que essa é a grande razão da alegria do Natal. A alegria do Natal, a chave do entendimento do Natal e da nossa alegria é essa, porque hoje nasceu o Salvador. Porque Jesus veio e que a partir de agora não estamos mais sozinhos. E porque não estamos mais sozinhos, essa notícia é para todo mundo. E somos nós os portadores de levar essa notícia para quem está doente, está triste, está desanimado, está desamparado. Deus veio e você não está mais só. Alguém que cuida de você. Alguém que te ampara. Porque é tão interessante como é que Deus surpreendeu todo mundo. Esse mistério desse Deus encarnado, que a gente pensava que Deus poderia vir como um todo-poderoso. Vir para poder impor, vir como um teólogo ou um filósofo ou qualquer outra coisa, e ele veio como uma criança. Então, o Natal passa a ser a expressão da ternura de Deus. Você olha para uma criança, é a expressão da ternura. A misericórdia mudou de nome no Natal, chama-se ternura. É Deus que vem. E vem como uma criança, e essa criança, nós podemos fazê-la rir ou chorar, não é? Quando nós olhamos para uma criança, a criança fica procurando o seu olhar para te fazer rir, para dar um sorriso para você, mas nós podemos fazer essa criança rir ou chorar. Então, quando você olha o nascimento de Jesus pela ótica de Lucas, e que quando Jesus nasce, e que os anjos chegam aos pastores, e fala para eles, não temais, hoje eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vocês o Salvador. Essa notícia é para todos, essa alegria é para todos. Mas é tão interessante que a hora que vocês relerem Lucas, vocês verão que os pastores tiveram medo da luz, mas não tiveram medo das trevas, onde eles já estavam no escuro. Então que nesse Natal a gente não tenha medo da luz de Deus. Porque às vezes a gente tem medo de quando a verdade vai chegando, quando Jesus vai se colocando muito perto de nós. A gente tem medo dessa luz que vai revelar a nossa vida como ela está, e que vai exigir de nós uma atitude de nos posicionar. Então a gente prefere ficar escuro e não ter medo dessa luz. Então a gente se afasta e fala, vou dar um jeito de driblar isso, porque essa luz está me ofuscando, está me dando medo, e eu não estou me deixando ver. Então o quanto que é preciso a gente acreditar, né? Não ter medo de que essa luz veio trazer para a nossa vida uma mudança. Que quando vamos celebrar o Natal, nós vamos ir olhar para essa criança e falar, nós podemos recomeçar. Quando eu vejo uma criança, a gente sabe que há um mistério novo ali. Há uma oportunidade da gente chegar perto de uma criança e recomeçar. A criança, ela tem uma propriedade única. Ela consegue extrair de nós o que a gente nem sabia que tem de melhor. Começa a conviver com uma criança, você verá quanta coisa você descobre que você é capaz. Por isso somos convidados a olhar para o menino Jesus. Ele é um menino para poder nos ajudar a recriar a nossa vida, a recomeçar a nossa vida. Pablo Picasso fala que o quanto que é difícil se tornar criança. E Jesus fala o quanto que a gente precisa se tornar criança para ver o reino de Deus. Porque é preciso que a gente se aproxime desse Deus menino para ele nos fazer ter essa infância espiritual, essa inocência espiritual. É preciso querer. Santa Teresa de Lisieux fala, como eu posso ter medo de um Deus que se fez menino por amor a mim? Como ter medo de Deus?